E aí, pessoal, tudo bem? Seguinte, vamos para uma aulinha de potência elétrica. A gente tem uns exercícios aí no finalzinho dela, vai entender bem o conceito. Vou falar uma curiosidade também, tá? Então vamos lá. Mas o que esse pônei está fazendo aqui, né? Então, na verdade, fique aí. Não sou obrigado a explicar meus memes também, não. Fica aí como curiosidade aí, se não entendeu, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de potência, antes de começar assim, de jogar as equações, vamos entender o conceito, né? Então, o que são essas figuras aqui que eu trouxe? Né? Na verdade, faz parte do exemplo, né? Vamos lá. Estamos vendo as pessoas correndo aí, né? Umas pessoas correndo, um coelho, uma tartaruga. Mas isso quer dizer o seguinte: pensando em corrida, né? Vou dar exemplo de corrida aí, por exemplo. Eu falo para vocês assim: eu corro 5 km, tá? Aí se eu pergunto para vocês: sou potente ou não sou? Ah, não sei, 5 km parece, né? Não é grande coisa assim, né? Mas parece, é potente, é legal. Então fala assim: corro 5 km em uma hora. É, tá bom, foi o que eu pensei mesmo, mais ou menos isso mesmo. Aí eu falo pra vocês agora: 5 km em 10 minutos. Poxa, aí já mudou um pouco a conversa, né? Você tá correndo bastante, né? Tá de carro, né, filha da mãe? Então a ideia é essa, né? Agora eu falo pra vocês: 5 km em um dia. Mas no sentido assim, ó. Eu começo agora e vou terminar, não faço mais nada, vou terminar daqui 24 horas. Poxa, mas aí então você não é potente, né? Você tá de sacanagem, né? Você tá indo engatinhando, né? Porque em 24 horas, 5 km, Ave Maria, né? Você é resistente, mas a sua potência não tá boa, né? Então essa é a ideia. Vocês conseguem ver que a potência está diretamente, na verdade, inversamente relacionada com o tempo, né? Se eu aumento o tempo, quer dizer então que eu sou menos potente, né? E a mesma coisa, né, com o sentido aí do esforço, né, do trabalho que eu faço. Então, se eu falo que eu percorri 5 km em uma hora, é uma coisa. 10 km em uma hora é outra coisa. 100 km em uma hora eu estou de carro, né? Então, não consigo correr, né, nesse sentido, tá? Então, a gente já está até a primeira fórmula aí da definição, né? Então, a minha potência ela é relacionada então com o meu trabalho, né, com o meu esforço. Nesse W aqui vem da letra grega, né? Vem da língua inglesa aí, work, tá? E o tempo, né? A variação de tempo, um ΔT aí, tá? Esse W aqui em eletricidade eu já conheço alguma coisa nesse sentido, né? Numa equação que eu defini para vocês aí anteriormente, né? Que na verdade é adaptada essa equação também, né? Mas enfim, ela define o quê? Que a tensão é um esforço, né? Para levantar uma certa carga, né? Um trabalho por carga, uma relação de trabalho por carga aí, né? Então eu vou isolar esse cara aqui, que eu não quero trabalhar com a equação com W, eu quero tirar ele, né? Eu vou isolar ele e substituir, tá? Então jogo aqui, ó, quero isolar ele. Tá dividindo, passo para cá, para o lado, pro lado de cada igualdade, passo multiplicando, então vou ter VQ, tá? V vezes Q, tensão vezes a carga, né? Esse ΔT também, eu vou ter que ficar toda hora cronometrando lá quanto tempo levou, né? Não quero muito isso, eu quero substituir isso. Temos uma equação também que trabalha com ΔT, né? Que é quem? A corrente, né? Que é a relação de carga aí que passa de determinado ponto pelo certo tempo, né? Então, isolando também, mesma ideia, passo para cá multiplicando, passo para cá dividindo. Então eu vou ter aí meu ΔT isolado aí, né? Meu Q sobre I, minha carga pela corrente, né? Então, vamos juntar esse cara com esse cara aqui, ó. Vamos substituir nessa equação aqui, vamos ver o que vai dar, né? Na verdade, dá esse trem aqui, né? Então, minha potência é meu W, agora virou V vezes Q, né? Minha tensão pela carga. E meu delta tempo agora ficou Q sobre I, né? Vamos dar uma trabalhada nessa equação aqui que tá meio feia, né? Será que muda alguma coisa se eu dividir esse cara aqui por um? Eita, meu mouse deu uma bugadona agora. Não, não muda nada, né? Matematicamente, qualquer número dividido por um é ele mesmo. Então, só representando aqui, ó, dividir por um, tá? Mas agora ficou interessante, né? Eu sei uma técnica na matemática lá que chama extremos por meios, né? Então eu venho aqui, ó, junto aqui, ó, multiplico esse por esse. Aí eu vou conseguir cortar esse com esse daqui também, ó. Façam aí caso, se vocês ficarem na dúvida. Vocês vão observar que vai cortar, vai sobrar quem? O V, o 1, que é insignificante, né? E a corrente, né? Então fica aqui, ó. O V, o 1, que nem está aqui, e a corrente. Então tá aqui, ó, minha primeira equação aí da potência com dados aí de eletricidade, tá, gente? Então esse daqui é um conceito genérico de potência.
mas posso trabalhar na mecânica, tá? Mas aqui já com dados então de eletricidade, então aqui a potência e potência elétrica aqui está definido, tá? E a potência é dada em watt, tá? James Watt foi o cara aí que modelou matematicamente, tá? Os abiscão na cara aí do Watt, né? Que é com W, com T só, né? É o Watt, W, James Watt, que vem dessa mulher aqui, né? Que é um meme aí, não sei se vocês conhecem, mas acho que sim, né? Vamos lá, vamos pro que interessa, tá? Eu consigo então manipular um pouquinho essas equações, tá? Vamos ver o que dá para fazer. Bom, por exemplo, se eu não tivesse o dado da tensão, mas eu tenho o dado da resistência, né? Será que eu consigo trabalhar? Consigo, né? Vamos ver como é que faz, né? Eu sei que a tensão, pela lei de Ohm, é a resistência pela corrente, multiplicado pela corrente, né? Então, eu posso substituir aqui, ó. Esse cara aqui, ó, que é o RI, substitui aqui no lugar do V para RI vezes o I, né? Esse I em branco aqui, né? RI, I, né? RI ao quadrado, bom que eu aperto mais aqui, aperto esse botão, né? Fica RI ao quadrado, a segunda equação aqui, né? Então, uma segunda equação de potência aí, agora se eu não tiver o dado, por exemplo, da tensão, beleza? Mas e se eu não tiver o dado da corrente? Posso trabalhar? Posso calcular a potência? Posso, senhor, né? Vamos lá. Agora eu vou substituir a corrente pela lei de Ohm. Se eu trabalhar essa equaçãozinha aqui, ó, isolar ela, eu vou passar esse R dividindo o V, eu vou chegar nessa daqui, tá? Então fica V dividido por R. Substituo aqui, ó. Eu vou ter o V lá da equação da potência anteriormente, né? O I, vou ter um V por R. Então fica V vezes V, V ao quadrado. V vezes V, V ao quadrado, tá? Lembrei do episódio do Chris, mas enfim, acho que só eu lembrei. Então eu tenho essa equação, tá? Essa equaçãozinha aqui e essa equação aqui, né? Na verdade, essas três equações aqui, né? Bonitonas aqui, ó. Então, potência elétrica eu posso calcular. Se eu tiver tensão e corrente, eu já calculo diretamente com essa. Se eu tiver tensão e resistência, calculo diretamente com essa. Eu levo ao quadrado, né? Mas tranquilo. E a resistência também, tá? Mas se eu não tiver, se eu preciso decorar, eu preciso decorar. Uma delas você precisa decorar, né? Você precisa lembrar delas aí, tá? E aí, se eu tiver decor também a lei de Ohm, qualquer uma delas também, né? Qualquer uma da possibilidade, né? V é igual a R vezes I, R é igual a V dividido por I, enfim, tá? Então, qualquer uma da possibilidade, eu venho aqui, substituo, faço manipulação algébrica e me viro, tá? Com os dados que eu tenho. Não precisa fazer direto também, tá? Uma ideia assim, a gente está atacando as equações aqui, se eu tiver esse ou não tiver aquele, enfim. Mas eu posso trabalhar com lei de Ohm, calculo a incógnita que eu não tenho e taco aqui na equação da potência, por exemplo, essa ou essa, enfim, tá? A que eu tiver. Então, as possibilidades aí para vocês. Bom, então vamos aí para a curiosidade, tá? Essa curiosidade eu acho legal, muito legal, eu acho, né? Mas não sei se vocês vão achar, né? Então vamos ver. É, Vamos lá, tem algumas informações que eu quero contextualizar, então tem vários fiozinhos aqui. O que esses fiozinhos significa, né? Esses fiozinhos aqui querem dizer tamanhos de fios, né? Bitola do fio, diâmetro do fio, é tudo a mesma coisa. A gente fala bitola do fio, né? Ou o diâmetro da seção transversal do fio, né? Então, vamos pensar o seguinte, fios, primeira informação, fios menores, fios mais finos, melhor dizendo, conseguem conduzir menos corrente do que um fio mais grosso, né? Pensa no seguinte, vamos para outro exemplo. Eu estou numa via, estou andando de carro, estou numa estrada. A via é de mão única, ou seja, só tem uma faixa para ir. Tá? Eu vou ter dificuldade para andar nessa via. Né? Se pensar que eu estou de carro, às vezes eu tenho muitos caminhões, eu vou ter que apodar, enfim, vou ter uma certa dificuldade. Para uma via de mão dupla, já facilita, né? Eu consigo, o caminhão fica ali para a direita, né? Eu consigo apodar pela esquerda, então me ajuda bastante. Aí. Se tiver uma terceira faixa, me facilita mais ainda. Uma quarta faixa, eu estou em Dubai, né? Mas brincadeira. Mas facilita mais ainda, né? Na verdade tem vias aqui no Brasil, né? 6 faixas não tem, mas não conheço pelo menos. Mas, enfim. Entendeu o exemplo, né? Quanto maior, né, mais grosso o fio, né, ou mais faixas tiver, mais fácil eu consigo deslocar, né? Nesse caso, o fio é a via, né? O carro são os elétrons, né? Então o elétron aí vai ter uma certa facilidade para andar em fios mais grossos, né? Para percorrer, né? Bom, o que acontece então se eu percorrer muito, quiser percorrer muito elétrons, né?
num fio pequeno. O que vocês acham que acontece, né? Se estiver muito cheio de carro, o que vai acontecer? Poxa, vai ficar tenso o negócio, né? Você vai começar a esquentar, né? De raiva, enfim, né? Mas você vai começar a esquentar. Mesma coisa aqui, os elétrons então começam a esquentar o fio, vai derreter essa camada isolante aqui, tá? Não sei se vai, mas pode ser que derreta. E se derreter, pode dar um problema grave aí de curto-circuito. Então é perigoso. Então a gente tem que dimensionar bem os fios aí nos cálculos, né? Mas não vamos entrar nessa questão de dimensionamento de cabo, só fica a questão conceitual, tá? Então vamos para uma segunda informação, que é essa imagem aqui que também não está à toa, né? Essa imagem, na verdade, é uma linha de transmissão. Eu não sei se vocês sabem, mas as linhas de transmissões como um todo, para não dizer todas, possuem muita tensão nelas, né? Eles trabalham com tensões elevadíssimas. Mas por que isso? Então é o que eu vou explicar aqui agora usando essa equação, né? Essas linhas de transmissão alimentam cidades, né? Cidades grandes, cidades pequenas, mas alimentam cargas grandes que têm uma potência, uma demanda de potência elevada, né? Então é diferente eu alimentar, por exemplo, o fio que chega na minha casa, ele alimenta uma potência bem menor do que esse fio aqui, né, que alimenta uma cidade inteira. Mas visivelmente, proporcionalmente, eu não consigo ver que o fio que chega na minha casa é tão mais fino do que esse cara aqui, né? Por que que acontece isso? Justamente porque aqui trabalha com tensões maiores, né? Então a ideia é o seguinte, eu tenho uma potência lá que é fixa, né? Na verdade, assim, é uma demanda de pico, tá? É uma potência fixa. Eu tenho que atender meu circuito elétrico, né? Minha infraestrutura elétrica tem que atender o pico. Porque caso contrário, quando der o pico, vai cair todo mundo, né? Todo mundo vai ficar sem energia. Então, eu tenho uma demanda lá que pode nem estar consumindo o pico, nem próximo, né? Tem que ter um fator de segurança, mas ela tem que estar instalada aí para atender o pico, né? Então, minha potência aí, ela é constante, tá? Eu vou colocar um tracinho aqui, mas não que ela é menos, né? Mas quer dizer que ela é constante, ela não muda com o tempo. Se a potência é constante e ela for um valor muito elevado, uma jogada, se eu quero diminuir a corrente, que na verdade eu quero diminuir o tamanho do fio, né? Porque esse fio não é tão grosso assim, né? Eu faço o quê? Eu aumento a minha tensão. Eu vou lá e subo o meu nível de tensão. Ó que setinha esquisita, né? Então eu consigo, aumentando minha tensão, eu consigo diminuir a minha corrente, tá? Então eu consigo trabalhar com correntes menores. Essa setinha aqui ficou boa também, né? Na medida do possível ficou boa. Então essa é a ideia, tá, gente? Então eu consigo, aumento o nível de tensão aqui nas minhas linhas de transmissões para eu trabalhar com correntes menores, né? Não que essa corrente vai ser baixa, vai ser elevada, mas em relação ela vai ser elevada por causa da potência, do nível de potência que ela vai ter que alimentar lá na frente, tá? Mas se eu trabalhasse, por exemplo, no segundo caso aqui, nossa, esse IP ficou bonitão, hein? Com uma tensão, aí vamos pensar uma tensão baixa, por exemplo, que chega na maioria das casas a 127 volts, né? Eu vou ter que ter uma corrente aí muito elevada, né, para matematicamente fechar isso. Se essa potência aqui, se essa potência aqui é elevada e se a minha tensão aqui não é tão alta, minha corrente tem que ser alta. Aí, corrente alta, volto para cá, ó. Corrente alta, fios, preciso de fios grossos, né? Qual é o problema? Fio custa dinheiro, né? Fio é material, é cobre, né? O pessoal já tem roubando fio aí fino. Imagina se tivesse um fio aí do tamanho de um, sei lá, uma panela de uma bacia, né? Então, não dá, né? Imagina pendurar esse fio, não dá. Então tem que ser fios aí mais finos. Então a ideia é levar o nível de tensão para trabalhar com fios menores, né? Essa é a ideia, né? E aí eu deixo uma pergunta para vocês, né? Vocês vão conseguir talvez responder depois na próxima aula. Um chuveiro, né? Um chuveiro é porque é um que consome bastante energia, a gente sabe aí, né? Do nosso dia a dia. Um chuveiro elétrico, 220 volts, consome mais ou consome menos? Ou não consome, consome mesmo tanto? Fica aí a questão, né? Tem que dar uma estudada aí. Bom, vamos voltar então para a aula aqui. Vamos ver um exemplo. Como é que esse tipo de informação aqui é pedido, né? Esse aqui é um exercício que eu peguei da internet, né? Tudo que eu pego é da internet, né? Mas, enfim, vamos ver como é que tipo, pode cair em uma questão dessa, né? Então fala aqui, é um resistor, né? Submetido a uma diferente potencial, ou seja, uma tensão, né, de 8 volts, é percorrido pela corrente elétrica de intensidade de 0,4 ampere. Então, determine. Então, o A, ele pede aqui a potência dissipada por esse resistor. Beleza. Então,
Beleza, eu tenho então uma potência. Que dados que eu tenho? Tensão e corrente, né? Então eu vou usar aquela primeirona lá, né? Tensão vezes a corrente, né? Por exemplo. Bom, nesse caso minha tensão é 8. Vamos fazer um 8 aqui no mouse. Olha que 8 bonito. Olha que 8 bonito. Parabéns para mim. Né? Vezes 0,4. Então vamos aí. Eita, o zero compensação saiu um trem. Meu 4 então nem se... Ah, meu 4 ficou isso. Meu 4 é 4, né? Então 8 vezes 4 é 32, né? Mas aqui não é o 4, é um 0,4. Tem um 10 dividindo o meu 4 aqui. Então, meu 32 vai ser 3,2, é isso? É isso. Eu não sei, professor, você está falando. Então joga na calculadora aí que sai, tá? 3,2 o quê? Lembra aí que todos os números têm que ter algum significado aqui, né? Então se é potência, lembra lá do watt. É nosso watt, nosso W maiúsculo aqui, tá? É um W, é para ser um W, não é um passarinho de bater no voando aqui, né? É um W maiúsculo, tá, gente? Perdão aí pela letra, mas vocês têm piedade, né, da gente aqui, né? O B, vamos para o B. Então, a potência dissipada por esse resistor quando ele é percorrido por uma corrente de intensidade de 2 A. Supondo que a resistência seja constante. Essa informação é legal, né? Então, quer dizer que minha resistência é constante, não vai mudar meus parâmetros. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, muda o que? Se eu só mudou a corrente, né? A tensão é a mesma, então eu vou jogar na mesma equação, né? Então vamos lá, minha tensão agora continua sendo 8, mas minha corrente que agora é 2, né? Eita, com 2 já tá bom, né? Então fica o que? 16 watts, tá? Então se eu aumento aí minha corrente, quer dizer que minha potência, né? Se eu mantenho minha tensão, minha corrente, minha potência aumenta, tá? Ele podia ter perguntado aqui, se eu, por exemplo, troco para 220, 127, esse tipo de pergunta é padrão, né? Num chuveiro, a resistência elétrica tem uma certa potência, por exemplo, a potência de... Esse é um outro exemplo, tá, gente? Vou até pôr outra cor aqui, vamos lá. Azulzinho, tá? Se minha potência... Apagar aqui. Se minha potência for de... Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Minha potência é um chuveiro. Eita, que pé bonito. Tô esculachando, né? 5,5, tá? 5,5 aí quilowatts, tá? Nossa. Perdão, gente. Mas minha potência do chuveiro for 5.500 watts ou 5,5 quilowatts. Que ele é ligado para, ele é projetado para trabalhar em 220 volts. Nossa, tá feio, hein? Minha tensão então vai ser 220. Se por um acaso eu jogo para 127, Jesus, 127 volts, quanto que vai ser a potência nesse caso, tá? Então, cuidado. Se esse chuveiro for ômico, a resistência dele não muda. E aí esse é o caminho, tá? Se eu calculo aqui, por exemplo, a minha resistência no chuveiro nesse caso, posso usar daquelas equações lá que eu apresentei anteriormente, tá? Calculo a resistência desse chuveiro, a resistência não muda, o chuveiro ligado a 220 e a 127 ele vai aguentar, né? E aí eu calculo minha nova potência aqui, tá? Ou ao contrário, não pode, né? Se eu for ligar, por exemplo, um chuveiro que ele é nominal de 127 e ligar a 220, a gente sabe o que acontece, né? O chuveiro vai queimar. Então, aí a resistência muda. Então, mais 220 para 127, a resistência vai permanecer igual. Beleza? Então, fica aí também um exercício para casa aí, para vocês quiserem dar uma estudada, né? Vamos ver mais um? Vamos ver mais um. Esse é um exercício da PUC. Ao aplicarmos uma diferente potencial de 9 volts a um resistor de 3 ohms, né, essa aqui já vem em ohm, né, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo pelo resistor e a potência dissipada respectivamente, né, nessa mesma ordem, são, né? Bom, eu sei que minha potência do exercício anterior mesmo, né, é tensão vezes a corrente. Eu não lembrei das outras formas, né, mas eu posso, será que eu posso trabalhar com outras? Não, claro que eu posso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho tensão, tenho resistência. Eu sei a lei de Ohm, que a tensão é quem? É resistência vezes a corrente. Mas eu não tenho a corrente. Então vamos achar a corrente aqui. Eu tenho resistência, eu tenho a tensão. Então vai ser 9 por 3, né? Eu posso pôr direto?
Pode, eu ouvi, tá? Pode pôr. 9 por 3, 9 por 3, 3, né? Então minha corrente vai ser 3 amperes. Ô, letra bonita, né? Tá sendo as letras bonitas hoje, né? Então 3 amperes. Agora sim, ó, joga aqui, ó, essa informação aqui, ó. Eu já calculei minha corrente, né? Ele pediu corrente, olha só, nem pensei nisso. Ele pediu, então é 3 amperes. Ah, já eu sei, ó, fechou. Ai, que exercício legal, cara. Mas vamos ver se eu consigo fechar aqui em 27 volts. Vamos ver, ué. Então vamos lá, minha potência então é tensão de 9, tem que fechar, né? Se não fechar, alguma coisa eu fiz errado, né? Então é 9 volts vezes 3 amperes, ah, vai dar, né? 9 vezes 3 é 27, né? Ah, professor, você na apresentação, na aula, você dá uns exercícios fáceis, na lista dá uns exercícios difíceis. É isso mesmo. Você que lute, tá? Então, gente, é isso. Tem mais um exercício? Ah, tem exercício aqui, é gostoso. Testão, né? Putz, testão da pega, né? Na preguiça. Vamos lá. Alongar aqui, estralar os dedos, vamos lá. Quando então corre um curto-circuito, esse exercício, se eu não me engano, tá? Do Enem, não sei também, posso estar falando besteira, enfim, não importa, né? Quando ocorre então um curto-circuito, uma instalação elétrica, como na figura, essa figura aqui, ó, foguinho, o cara tá tomando banho lá, sossegado, foguinho. Pode ser aquele caso, né? O fio não tá bem, pode ser não, provavelmente é, né? O fio não tá bem dimensionado, o isolante lá derreteu, às vezes o cara faz uma emenda lá no fio, coloca uma fita, um durex, né? Um durex da vida aí, não põe nem uma fita isolante. Acontece. Então vamos lá. Pode acontecer aí um curto-circuito, né? Então a resistência elétrica total do chuveiro diminui muito, estabelecendo nele uma corrente muito elevada. Então, quando fecha curto, né, o bicho pega, né? O superaquecimento da fiação devido a esse aumento de corrente elétrica pode ocasionar incêndios, né? Que seria evitados utilizando instalando, né, fusíveis e disjuntores que interrompe essa corrente quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Eu falei isso errado, né? Que é dispositivos que interrompem, tá feio, hein, professor? Fusíveis e disjuntores que interrompem, Ué, não, mas aqui tá me trollando também, né? Tá me trollando, né? Tá me trollando, tá bom. Então, que disjuntores que interrompem essa corrente quando a mesma atinge o valor acima do especificado nesse dispositivo de proteção, né? Suponha que o chuveiro instalado a uma rede elétrica de 110 volts em uma residência possua 3 posições de regulagem na temperatura da água, né? Normalmente o chuveiro tem 3 posições, né? Ou 2, na verdade, né? Na posição verão utiliza 210 watts. Na posição primavera, 240 watts. Ou watts, né? O pessoal fala watts também, né? Eu falo watt, falo errado. E na posição inverno, 3.200 watts, né? Chuveiro aqui é suave, né? Chuveirinho bem sutil. Pensando que hoje em dia tem chuveiro de 8.000 watts, quase 10.000 watts. Então esse daqui tá tranquilão, nem deve esquentar esse bicho aí. Mas vamos lá. Deseja que o chuveiro então funcione a qualquer uma dessas 3 posições de regulagem de temperatura sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado para o disjuntor a ser utilizado? Beleza, né? Eu li aqui que nem um cavalo, né? Então, vamos que interessa aqui. Vamos pegar o resumão. Então, aqui a gente tem uma rede elétrica de 110, né? Uma tensão elétrica de 110. E ele trabalha com chuveiro de 3 potências, né? Então tinha lá 2100, 2400 e 3200. Se eu quero que meu disjuntor aí, né? Vou falar aqui disjuntor já, mas que eu quero que ele funcione em todos os casos, eu tenho que pegar no caso de maior potência, tá? Se eu atendo de maior potência, eu atendo de menor potência. O disjuntor, vamos lá. O disjuntor, equipamento, é uma caixinha que vocês já devem conhecer, né? Tem na maioria das casas, ou pelo menos deveria ter. Pelo menos no poste tem, né? Que é um dispositivo. Nossa, minha resistência ficou linda, né? Mas é um dispositivo que age como proteção, né? Meu circuito então nem se fala, né? Então aqui tem a resistência do meu chuveiro, tá? Eu vou ter uma tensão aqui, ela vai percorrer uma corrente aqui, tá? E meu disjuntor fica monitorando essa corrente, por exemplo, tá? Então se essa corrente eleva muito, por exemplo, dá um problema aqui no meu chuveiro, eleva muito, esse cara aqui ele desarma o chuveiro, ele abre o circuito, a água fica fria, né? Você estica o disjuntor, mas na verdade ele está protegendo sua casa de não queimar seu mal agradecido, tá? Então o disjuntor ele é um equipamento aí de proteção importantíssimo.
Então vamos lá, vai tomar, vai cair o chuveiro lá, vai tomar banho na água gelada. Aí o cara vai lá, faz o quê? Tome, arma o disjuntor de novo. Tá certo, né? Não, né? O ideal é ver se não tem nada errado, né? Às vezes é um problema até rotineiro que cai direto, mas quer dizer o seguinte, alguma coisa está mal dimensionada. O disjuntor dá para proteger os fios, tá? Então tem aquele disjuntor. Aí tem muita casa que tem um disjuntor só, né? Aí o cara tá tomando banho lá à noite, o disjuntor lá no poste, não é na casa que o cavalo põe, né? O cara tá tomando banho lá, chega naquele frio, aquele inverno, põe lá o chuveiro no máximo, fecha lá a mangueira, né? Que não vai ter ela ver, mas para ficar quentinho, né? Aí o disjuntor desarma, o cara fica naquele banho gelado, xinga, né? E aí o cara fica no escuro, porque só tem um disjuntor, apagou até a luz da casa dele. Então a ideia, gente, é sempre ter disjuntores aí, né, na casa, para cada parte do circuito, né? Então um para lâmpada, um especialmente para chuveiro, às vezes tem um ar-condicionado, um para ar-condicionado. Se der problema, vai desarmar o disjuntor específico, você não fica no escuro, você não desliga os outros equipamentos, tá? Falei bastante, né? Desculpa, gente. Então vamos para o exercício. Então estamos lá, 110 volts, 3.200 watts. Então qual que ele quer? Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Ah, melzinho na chupeta, né? As contas. Então é potência, tensão por corrente. A gente está acabando bastante utilizando essa mesmo, tá? Mas coincidência, tá? Esse era para ser um U, virou uma espada. Opa, eu estou invertendo, né? Então, não estou invertendo. É que eu quero fazer aqui, ó, 3.200. Você acha que eu errei? Então é 110 vezes a corrente. Então, passa aqui essa corrente de... Nossa, tá saindo uma letra bonita nesse 110 que virou 116. Mas ainda bem que o aluno entende pelo contexto, né? Então é 3.200. É que meu mouse também está meio sujo, eu acho. Vou limpar embaixo dele. Então, 3.200 por 110. Posso cortar aqui, mas não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer essa conta. Deixa eu pegar aqui e fazer essa conta aqui, ó. Rapidinho, ó. 320. Por que 320? Porque eu já cortei o zero, né? Por 11. Por que 11? Porque eu já cortei o zero, né? Dá 29, gente. Aproximadamente aí 29. 29 amperes. Esse chuveiro vai consumir então 29 amperes. Então qual adjutor que eu pego? Ah, se é o mínimo, professor, você pega então 25, tá certo? Não, né, cavalo? Você pega o 25, tá errado, né? O disjuntor ele tem que aguentar imediatamente acima, né? Se o chuveiro vai consumir 29 amperes, então o disjuntor tinha que ser pelo menos 30 aqui, né? O ideal é o seguinte, por quê? Porque se eu pegar o 25, na hora que eu ligo o meu chuveiro lá nessa posição aqui, né? Ele vai desarmar. Aí sim, ele vai atuar, vai achar que tem alguma coisa errada, porque ele é projetado para 25, você está com 29. Mas se ele é para 30, 29 ele está ok ainda, mas ele está no limite, né? Se der algum problema, que dá um curto-circuito lá, aí ele desarma, tá? Então eu pego o maior? Não, você pega imediatamente acima, ideal, né? Na maioria dos casos é imediatamente acima, mas tem que pegar acima. Se pegar abaixo, nos circuitos, nas características nominais de operação, ele não vai funcionar. Tudo bem, gente? Então aí alguns exemplos para dar uma esclarecida como que a gente aplica potência. E eu vou passar a aula de energia elétrica e eu espero que vocês assistam, tá? Então, por enquanto é isso. Um abraço. Valeu!